Quem vencerá as eleições em 2018? É claro que não é possível ninguém prever o resultado das próximas eleições. Mas antes de olhar para os partidos e para os candidatos e quem pode vencer ou perder, vale a pena olhar para as forças que estão em jogo. E nesse sentido, nós podemos localizar 5 aspirações que tradicionalmente são fundamentais na cena eleitoral brasileira e que tendem a grudar em certos partidos, em certas agremiações, e vêm sendo veiculadas por certos partidos. Com esse novo momento de crise quase que institucional, em que os partidos estão em grande parte desmoralizados, essas 5 aspirações nacionais tendem a desgrudar dos partidos que tradicionalmente as veiculavam e começam a se fragmentar em busca de novas agremiações e novos candidatos. E vale a pena olhar para essa dinâmica para pensar um pouco no que tende a acontecer em 2018. E a primeira dessas 5 aspirações nós podemos chamar de humanista, não é? Ela é anti-globalização, ela tem adeptos na classe média urbana, entre os jovens, na esquerda universitária, entre jornalistas. Ela pode não ser tão numerosa, mas ela é fundamental como formadora de opinião e normalmente os adeptos dessa visão votam e vinham votando em partidos mais à esquerda, como por exemplo o PV, Rede de Sustentabilidade, o próprio PT, em parte no PSB, em candidatos como Marina, talvez candidatos como Haddad. São adeptos desse grupo que rejeitam o consumismo, a competição desenfreada, uma globalização financeira, industrial, antiecológica. Eles buscam tecnologias amistosas, qualidade de vida. O modelo no qual eles se inspiram são países como Noruega, Butão. Esse grupo é diferente da segunda aspiração, que é uma aspiração que, acima de tudo, enfatiza o anti-imperialismo. Ela busca a inclusão social com o consumo de massa, estatizando empresas, é anticapitalista em grande parte, ela busca apoio nos seus sindicatos, ela tem apoio nos movimentos do sem terra, do sem teto, propõe que se comercie com países não alinhados do terceiro mundo, comércio sul-sul, e ela se inspira em países como Cuba, Venezuela, e seus partidários se encontram entre os eleitores do Partido Comunista, eleitores ligados ao MST, ligados a movimentos sindicais, em parte ao PT, em parte ao PSOL. São partidos que estão, digamos, mais à esquerda e tendo uma outra pegada do que a primeira aspiração. A terceira aspiração é uma aspiração que não é anticapitalista, mas ela é antiliberalismo. Ela é nacionalista e ela busca reformar o capitalismo, tornando-o mais nacional e turbinando o capitalismo e afirmando o Brasil como potência. Entre eles você encontra partidários no próprio PT, você encontra no PMDB, em partidos como o PDT, são inspirados por países como China, Coreia do Sul, em que há uma intervenção forte do Estado na economia, um ativismo do Estado, proteção a certos setores. Aqui no Brasil, o Lula e a Dilma, em parte, adotaram também essa aspiração quando tiveram a política dos campeões nacionais, as empresas que recebiam então crédito, uma certa proteção ao mercado, crédito amplo, subsídios então creditícios e intervencionismo ativo na economia. Essas 3 vertentes que estão, digamos, mais à esquerda no espectro político, mas não deixam de ser diferentes entre si, elas estavam abrigadas tanto dentro do PT como em partidos alinhados ou em torno do PT e ganharam seguidamente muitas eleições no país e se enraizaram profundamente na alma, corações e mentes de milhões e milhões de eleitores brasileiros. Elas se contrapõem a 2 outras vertentes também muito poderosas, são 2 outras aspirações, que é, primeiro, diria, a aspiração conservadora, tradicional, saudosa da ordem, dos costumes, dos usos, das tradições, e ela é avessa a grandes mudanças e a qualquer coisa que pareça balbúrdia, desordem. Seus eleitores se veem mais representados por figuras como Bolsonaro, por alguns candidatos da linha evangélica e se distribuem por partidos de centro e mais à direita. Então podem votar no DEM, no PP, no PL, no PRB, parte do PMDB,
etc. A quinta aspiração nós podemos chamar de eficientista. Ela tem se tornado fundamental nesse momento de colapso da economia, dos serviços públicos, e há um grande clamor por eficiência na economia e nos serviços. Ela tradicionalmente era representada pelo discurso do PSDB paulista, né? E hoje em parte pelo Dória, mas ela também já foi bandeira de candidatos no passado, como o Maluf, um momento o Collor, o próprio Lula e a Dilma, quando ele grudou nas eleições na Dilma a ideia da gerente eficiente, se serviu dessa aspiração popular tão presente também. Nenhuma dessas 5 aspirações consegue muito mais do que oscilar entre 15% a 30% do eleitorado. E nenhum eleitor costuma ser exclusivamente adepto de uma dessas aspirações, mas pode enfatizar, sobretudo, uma delas. Nesse momento de esgotamento do nosso sistema político, um descrédito para com políticos em geral, um desgaste dos partidos que tradicionalmente veiculavam essas aspirações, em que elas estão tendendo a desgrudar desses grupos e buscar novas agremiações ou reorganizações, há 2 panos de fundo, 2 esgotamentos que vêm junto nesse momento. O primeiro é um esgotamento ético que atravessa todo o cenário e que dá margem a que, eventualmente, candidatos de fora do sistema, talvez egressos do judiciário, pessoas com prestígio como o Barbosa, que foi ex-presidente do STF, ou o próprio Moro, ou outros, possam angariar muitos votos de eleitores ciosos, não é? De uma limpeza ética e desse clamor ético. Ou candidatos que se apresentem como não políticos, ou candidatos que representem, vamos dizer, uma carreira política impoluta, né, ou externa ao sistema. Uma segunda indignação popular, um esgotamento não tão evidente assim, se refere ao esgotamento para muitos eleitores, não para todos, do pensamento mágico, da demagogia, dos candidatos que prometem coisas evidentemente impossíveis. E há um certo espaço para candidatos que venham com um certo realismo apresentar programas mais verdadeiros, menos marqueteiros. Portanto, nessas eleições agora, em 2018, o candidato ou o partido que conseguir agrupar de 3 a 4 dessas aspirações no seu discurso terá maior chance de vencer as eleições, o que não será muito fácil. Esse momento é tão crucial que nenhum de nós, e sobretudo não as lideranças nos diversos setores da sociedade, deveria se omitir de participar ativamente dessas eleições. Se quiser saber mais sobre temas atuais, acesse o canal da Casa do Saber.